Feira livre na rua, uma coisa tradicional que as pessoas simplesmente não questionam. Tem algumas coisas que estão tão embutidas no nosso dia a dia, tão na nossa inércia de viver, que a gente simplesmente não para questionar. Poxa, será que isso é uma coisa positiva? Na verdade eu tenho um senso geográfico horrível, péssimo. Eu dirijo desde a época do guia impresso, aquele que você pegava lá na pagininha, puta, chegava no fim da rua, tinha que procurar outra página, o quadrante E7, era mó difícil de achar. Depois evoluiu para o Google Maps, e aí o próprio Google Maps depois evoluiu para o caminho de rotas. Você punha lá do destino A para o B, ele te mostrava a rota que você ia, magnífico. E depois finalmente o GPS se popularizou, ficou uma coisa barata, e você ia lá e comprava um. E eu comprei um bem potrinho lá na época, que não era como os GPS de hoje, que são interativos, como o Waze, por exemplo. Não, era um GPS que ele dava só aquela rota e a sua única opção era aquela. E aí eu tava voltando um dia de madrugada para casa e seguindo aquela rota do GPS e dei de cara com a feirinha da madrugada, que na época tinha. E aí eu olhei e falei, meu, puta, será que tá certo isso? O cara fechar uma rua pra vender coisas no meio da rua? Eu tenho um amigo que mora numa rua onde tem feira na frente da casa dele. Adivinha qual que é a barraca que fica bem na porta do cara? Justa de peixe, meu. Tocar no assunto que você vê o sangue nos olhos, o ódio do cara com esse assunto de feira. Na rua desse meu amigo, a feira acontece de domingo. Se você for hoje lá, ou qualquer outro dia da semana, e cheirar a cortina dele, ou o sofá, ou qualquer coisa, até as roupas dele às vezes, tá cheirando peixe. No caso desse meu amigo, a feira ocorre no dia de domingo. Então o que acontece é que quando ele chega assim, saiu no sábado à noite, alguma coisa, ele chega e não consegue parar o carro na garagem dele. Ele tem que deixar o carro longe e ir andando até em casa. Aí chega em casa, nossa, o conforto do lar. Conforto do lar nada, meu. Quem diz que o cara consegue num domingo deitar e dormir e descansar? Não consegue, porque tem um monte de gente na rua gritando, olha o tomate, olha a laranja, olha não sei o que. E quem mora numa rua que tem feira em dia comercial, por exemplo? Você imagina só, o cara tem feira na porta dele de quarta, por exemplo. Na terça-feira à noite ele tem que planejar onde ele vai deixar o carro para sair para trabalhar na quarta, porque senão ele não consegue sair do carro da garagem. E imagina o dia que o cara esquece, pô, esqueceu, guardou o carro na garagem, chega no outro dia tem que trabalhar, como é que faz? Você imagina você ter um estabelecimento comercial numa rua onde tem feira. No dia da feira, além de você perder o comércio de porta, vamos dizer assim, que é do fluxo de pessoas que passam lá para comprar no seu estabelecimento, você ainda tem que ficar planejando como é que você vai agir naquele dia por causa da feira que está na tua porta. Quer dizer, se você tem uma reunião comercial ou alguma visita na sua sede, você não consegue, porque tem feira na porta. Até o atendimento telefônico fica comprometido. Imagina você lá no telefone, um puta cliente importante, potencial, alguma coisa assim, e aí, pô, meu, você tem que ficar manobrando porque tem um monte de gente na rua gritando pra vender pastel e suco e caldo de cana e não sei o que lá pros outros. Você acha que tá certo isso? Isso tudo que eu falei, ainda por incrível que pareça, pode ser light. Você imagina em casos extremos. Por exemplo, um dia a avó desse meu amigo que tem feira na casa dele de domingo passou mal. Puta, e aí passou mal, o que faz? Põe ela no carro, leva pro hospital. Não dá pra tirar o carro da garagem. O que faz? Puta, então chama o resgate. Quem disse que o resgate conseguia chegar até a porta do cara? Sabe o que teve que fazer? Teve que entrar com a maca, pegar a senhora dentro de casa e andar com ela no meio da feira, no meio daquele monte de gente gritando para ela conseguir chegar na ambulância. Pô, será que tá certo isso? Se fosse com alguém da sua família, alguém que você gostasse muito, eu duvido que você não ia questionar muito mais essa questão da feira no meio da rua. Basicamente, quem defende a feira usa dois argumentos. O primeiro é a questão social. Pô, mas aí você vai fazer o quê? Você vai acabar com o emprego de toda essa gente? E eu digo, cara, você não pode ficar simplesmente pensando só nessa questão do emprego. As coisas evoluem, existe uma seleção natural nas coisas. Você imagina hoje, em 2015, a galera do táxi reclamando contra o Uber. Eu até vi uma piada aí, o pessoal falou, não, então as putas também vão reclamar do Tinder, que tem mulher dando de graça por aí. Tem uma outra imagem também que circula na internet, que é um monte de máquina de escrever, e aí dizendo assim, pô, os datilógrafos querem o fim dos computadores para preservar os empregos dele. Outro argumento, que eu nem considero um argumento, é que, é tradição, feira é tradição. E eu te falo, cara, pô, o que é tradição, cara? Então, se é tradição, é intocável, não pode mexer, tem que deixar sempre do jeito que tá, independente dos resultados que tá trazendo na atualidade para aquilo. Você pode até citar questões mais ideológicas, mais fortes mesmo. Você imagina aquelas religiões onde, sei lá, tem que matar gato para louvar o Deus não sei o que, ou tem que maltratar mulheres, ou tem que mutilar genitárias de mulheres, como algumas tribos na África. Pô, se é tradição, então não deixa fazer? Não é bem assim, né? Eu poderia citar 1 milhão de exemplos aqui de coisas que são tradicionais e as pessoas simplesmente não questionam porque são tradicionais, mas, meu, tá nítido que o negócio não faz bem para a sociedade, não faz bem para as pessoas. Por mais que pareça inocente, aquilo tá prejudicando muito outras pessoas. Por exemplo, você já parou para pensar na Voz do Brasil, o quanto isso prejudica as emissoras de rádio? Quem que ouve a Voz do Brasil? Eu não tenho esse dado, mas deve ser o quê? Menos de 1% da população ouve aquilo. Meu, a Voz do Brasil é um morto dentro de um caixão, falando uns negócios que você nem entende o que o cara tá falando. Não tava na hora de parar de
falar, não toca nessa tradição e questionar um pouco mais se isso ainda está certo. No caso da Voz do Brasil, tem tantas outras maneiras da pessoa obter o mesmo conteúdo de uma maneira muito melhor, com qualidade melhor de áudio, de vídeo, de informação, de nitidez, de tudo. Hoje em dia tem Google, tem 1 milhão de ferramentas de busca, tem sites sociais onde as pessoas trocam ideia, tem sites do próprio governo, tem um monte de... Tem até a TV, a própria TV é um meio muito melhor e também tradicional para substituir um eventual ouvinte da Voz do Brasil. Inclusive essa questão da Voz do Brasil, a flexibilização desse horário, eles nem estão pondo em pauta na Câmara. Quer dizer, tá esquecido lá. Ou seja, você tá ouvindo o rádio, aí não, ó, agora eles mandaram que de tal hora você tem que parar o que você estava ouvindo naquela determinada emissora para ouvir a Voz do Brasil. E se você não gostou, você desliga o rádio e vai fazer outra coisa. Poxa, olhando assim, você não consegue entender como isso é abusivo. Esse é só um raciocínio rapidinho para você parar e pensar um pouco. E, por mais que pareça confortável você ter uma feira perto da sua casa, onde você possa comprar, sei lá, frutas e legumes frescos a um preço conveniente perto da sua casa, você já parou para pensar o quanto que isso atrapalha outras pessoas? Isso, em primeiro lugar, atrapalha o direito de ir e vir. Fora a questão de quem mora bem em frente à feira. Isso atrapalha demais os outros e ninguém para questionar isso. Ou seja, isso é só uma herança maldita de uma lei obsoleta que ninguém para mexer. Eu vou perceber como hoje, em 2015, você fechar uma rua para fazer esse tipo de comércio informal não condiz com uma política de um país desenvolvido, ou pelo menos de um país que queira se desenvolver. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se não gostou, comenta. Não deixe de divulgar, não deixe de entrar no meu canal, se inscrever nele e vamos questionar um monte de coisa interessante.